Hoje nós falaremos sobre a mão de Deus. A mão de Deus que não está encolhida, para que não possa abençoar. Se as mãos do Deus Altíssimo não está encolhida, porque então nós, você, eu, não alcançamos as suas promessas, as suas bênçãos que naturalmente, pela obediência, nos alcançarão. Só por obedecer nos alcançará. Porque uma vez o próprio Deus disse a Caim: é melhor obedecer do que sacrificar. Para Deus, o obedecer vale mais, muito mais do que sacrificar. Seja lá o que for. Porque é a obediência à sua palavra que traz a bênção. Aqui no livro de Isaías 59, Deus explica, diz o porquê que o povo não era abençoado, porquê que as bênçãos não vinham e alcançavam o povo. Porque as bênçãos de Deus, que vêm das suas mãos, vêm naturalmente para aqueles que obedecem à sua palavra. Mas por que essas bênçãos que estão prometidas, que ele prometeu, não vêm naturalmente sobre a nossa vida? Então Deus explica muito bem o porquê. Aqui em Isaías 59, logo em 59, 1 e 2, ele explica muito bem e diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, quer dizer, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, aqui está o porquê que Deus não responde às nossas orações. É por causa do pecado. Muitos fazem orações, muitos dizem que têm crido em Deus, mas não têm visto as bênçãos prometidas por Deus que estão escritas. 1001 promessas e não acontecem. Por quê? Porque a pessoa não tem vivido de acordo com a obediência da palavra de Deus. Porque as mãos do Deus Altíssimo, elas não estão encolhidas para que não possa abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar, em derramar as bênçãos que Ele tem prometido, que estão escritas aqui na Bíblia. Então, por que essas bênçãos não descem sobre nós? Simplesmente por causa da vida que aquele que diz que crê em Deus vive. Porque simplesmente o acreditar em Deus não é o suficiente para que essas bênçãos venham e te encontrem e te alcance. Por quê? O acreditar, qualquer pessoa acredita. Você nem precisa ir à igreja para acreditar em Deus. Se você sair na rua, perguntar a qualquer pessoa, você acredita em Deus? Vai dizer que sim. Mas essa pessoa recebe alguma coisa de Deus? Não. É a mesma coisa de quem está dentro da igreja, que diz que acredita em Deus e não recebe nada. Mas aquele que crê é diferente de acreditar. Então, você que crê, você vive. Crer é viver. Crer é se entregar para Deus. Crer é receber as promessas de Deus. Se você não tem recebido as suas promessas, as suas bênçãos, você tem que pensar como se encontra a sua vida. Por quê? As suas orações não têm sido ouvidas por Deus, porque está escrito aqui: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não
vos ouça. Quer dizer, Deus não ouve a sua oração, ainda que você vá à igreja. Se você estiver no pecado, vivendo no pecado, saiba que todas as suas orações não são ouvidas por Deus. Você tem que limpar a sua vida. Você tem que ter uma vida reta para que Ele possa ouvir a sua oração. E a partir disso, você tem certeza que você simplesmente não tem só acreditado em Deus, mas você tem crido em Deus. Então, por crer, você verá se materializar na sua vida as coisas invisíveis que virão à existência à sua vida. Uma vez foi Natanael, não é? Foi até Jesus, foi levado até Jesus por Filipe. E o Senhor Jesus falou para ele assim: eis aí um verdadeiro israelita em qual não há falsidade. Então, Natanael creu no Senhor Jesus, disse: Senhor, és tu o Filho de Deus, o Rei de Israel, que estava para vir? E o Senhor Jesus disse: porque creste, coisas maiores verás. Quer dizer, quem crê no Senhor Jesus obedece a uma pessoa fiel, verá coisas grandes. Mas por que essas coisas não acontecem? Por que elas não acontecem? Porque nos dias de hoje as pessoas não têm manifestado a fé sobrenatural. Quem crê, ela manifesta a fé sobrenatural que traz à existência na sua vida as coisas que não existem. Essas coisas que você precisa. Financeiramente, espiritualmente, quer seja no seu casamento, quer seja no seu negócio, qualquer coisa que você deseje, que Deus, que é agradável aos olhos de Deus, Deus tem prazer que você o venha receber. Por quê? Lá em Provérbios 3:18 diz assim, para que você entenda. Diz assim, 3:16. O alongar-se da vida está na mão direita de Deus. Quer dizer, o alongar da vida, a pessoa ter saúde, ter viver muitos dias, é mais importante que a riqueza. Por quê? A riqueza que Deus promete e dá se encontra na mão esquerda de Deus, porque está escrito na sua mão esquerda riquezas e honras. Deus tem prazer também em dar riquezas e honrar a sua vida. Honrar no seu trabalho, honrar nos seus caminhos, honrar na sua vizinhança, honrar em tudo o que você faz, como fez com Jó. Deus honrou a Jó porque Jó era fiel, temente a Deus e se desviava do mal. Mas será que você tem sido para Deus essa pessoa obediente? Essa é a causa, o porquê que Deus não tem se manifestado na sua vida. Não só pela desobediência, mas porque você não tem crido. Crer é se entregar às coisas escritas. Obedecer às palavras do Senhor Jesus. Crer é sacrificar. É se entregar. Corpo, alma e espírito. É cair de cabeça, crendo no Senhor Jesus. Então, manifestando a fé sobrenatural que traz existência às coisas que não existem, então se materializará na sua vida todas essas bênçãos, todas essas promessas que o Deus Altíssimo disse e que o Senhor Jesus também pronunciou. Mas, se você não crer, porque crer é sacrificar, é entregar, então a fé sobrenatural não se manifesta. Porque a fé normal, natural, do acreditar, qualquer pessoa, até um incrédulo, acredita. Por isso é que não se manifesta. Ele não traz à existência as coisas que não existem na sua vida.
mas a fé sobrenatural, ela faz com que o seu nome seja ouvida no céu. A sua oração seja ouvida no céu. Porque são bilhões de pessoas que oram a Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Porque Deus não responde a milhões ou a bilhões. Porque essas orações não fazem barulho no reino dos céus. Quando há eco no reino dos céus, automaticamente desce a resposta. Como foi a oração de Daniel. Assim que ele começou a sua oração, porque ele creu nas escrituras que não tinham, já deviam ter acontecido e não tinham acontecido, então ele creu, começou a jejuar, se entregou. Por isso que eu disse, crer é diferente de acreditar, é se entregar. Se você crê no Senhor Jesus, que verdadeiramente o Senhor Jesus é real, é verdadeiro, que não é um conto, que não é uma lenda, que não é uma história contada do passado, porque ele é real, ele é verdadeiro. Então, se você crer no Senhor Jesus, você verá coisas grandiosíssimas na sua vida. Isso é o segredo das pessoas viverem anos e anos e nada acontece. Se você continuar a usar a sua fé natural, porque você diz que acredita dentro da casa do nosso Senhor Jesus, nada acontece. Não há eco das suas orações ali no céu. Fora, se você viver no pecado, você não consegue enganar a Deus. Se você tem o rabo preso com o pecado, com o diabo, você não consegue receber de Deus as bênçãos. Ainda que você faça umas coisas certas. Mas se você tem um rabo preso no pecado, o diabo vai te acusar. Acusou a Pedro, que estava perto do Senhor Jesus a todo o tempo com o Senhor Jesus. Imagina, peneirou a Pedro. Imagina você, que vive no pecado e faz as suas orações. Primeiro, você tem que abandonar o seu pecado. E crer é confiar, é acreditar, é se entregar. Por uma causa que você crê. Você crê nas palavras escritas. Por que elas não se manifestam? Porque você é que tem que fazer com que elas venham a acontecer. E para acontecer você tem que crer, não acreditar. E trazer à existência as coisas que não existem na sua vida, que já deviam ter existido há anos, há décadas. Então, você é a única pessoa que pode trazer. Porque você crê no Senhor Jesus, então você tem o poder, através da fé, fazer essas coisas acontecerem. Só depende de você. As coisas que eu quero que aconteça na minha vida, só depende de mim. E eu tenho que fazê-las acontecer. Fazendo manifestar a fé sobrenatural. Eu tenho que pensar. Eu tenho que raciocinar e pensar o porquê que as coisas não têm acontecido. As coisas grandes não têm acontecido, o que está escrito. Tantas promessas maravilhosas que você tem adquirido o conhecimento. Você tem tido conhecimento, mas você não tem tomado posse dessas bênçãos. E não é só pelo sacrifício que você vai tomar a bênção, vai tomar posse dessas bênçãos. Tem a obediência. Você tem que manifestar a fé sobrenatural que traz a resposta. A natural não traz. Não traz. E a sobrenatural faz com que a sua fé seja ouvida no céu. Para que haja eco no céu. E o Altíssimo vai te responder. Por quê? Se você estiver no pecado, você não consegue manifestar fé sobrenatural. Porque a fé sobrenatural, ela é pura. Ela só se manifesta na pureza, na santidade. O Senhor Jesus disse, o nosso Deus disse várias vezes no passado, sede santo, como o nosso Deus é santo. Só assim você poderá manifestar a fé sobrenatural. Você sabia que a fé, Deus deu a fé somente aos humanos, não deu aos anjos. Por quê? Porque os anjos têm o seu próprio poder. Deus deu a fé ao homem porque é um poder maior
que o poder dos anjos. Só que o homem, ele não sabe o poder que tem nas mãos. E o diabo sabe disso. O diabo teme o ser humano que vive em santidade. Por quê? Porque ele pode usar um poder que cruza o mundo invisível. Alcança o diabo no inferno. Você sabia? A fé sobrenatural, ele alcança o diabo no inferno. Ainda que o diabo esteja, não é, voando de um lado para o outro neste mundo, onde ele estiver, a fé sobrenatural não existe barreira. Tanto ele chega no céu como chega no inferno para destruir e também para reconstruir. A fé sobrenatural é um poder totalmente diferente do que os anjos, os arcanjos, os querubins, qualquer outro ser angelical recebeu. Totalmente é um poder que vem do próprio Deus. É um poder ilimitado. O poder da fé sobrenatural. Ou você acha que Deus nos colocaria, nós que somos alma, num corpo fragilizado de barro? Colocou uma alma. A alma não existe no céu. Só existe aqui na terra. Só existe na terra. Não existe alma no céu. Todas as almas foram criadas no céu. Só as que foram salvas é que estão no céu. Só existe aqui na terra. Então, Deus criou algo mais valioso que os seres angelicais, que é a alma. E colocou dentro de um vaso de barro que somos nós, que não somos nada. Algo precioso. Colocou o perfume mais valioso criado por ele, que é a imagem e semelhança, mas colocou dentro de um vaso de barro. E com isso, ele colocou um poder, que é um poder que vem do próprio Deus. Ele não deu esse poder aos anjos. Nós temos um poder ilimitado que vem do próprio Deus. Mas esse poder, ele se manifesta no mundo espiritual e traz a existência no mundo físico. Somos nós que temos que fazer manifestar essa fé que traz resultado à nossa vida. Não é sacrifício, é fé, é sobrenatural. Mas essa fé sobrenatural, ele só se manifesta se você andar segundo a obediência da palavra de Deus. Você vai destruir qualquer mal. Você destrói feitiçaria, bruxaria, magia negra. Você pode destruir qualquer coisa. Porque essa fé sobrenatural, por onde ele passar, aonde houver mal, ele destrói. Em segundos. Porque é o próprio poder do Deus Altíssimo. Mas você tem que ser espírito. Para que essa fé sobrenatural possa se manifestar. Senão, ele não se manifesta. Por isso é que você, que não tem o Espírito Santo, tem que buscar o Espírito Santo. Esse é um dos benefícios de se ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é muito difícil você manifestar a fé sobrenatural. Muito difícil. Muito difícil. Então, o Espírito Santo é que nos traz essa condição. Ele é Espírito. E a fé sobrenatural é um poder. No mundo, na nossa vida, é um poder que a gente usa contra o mal. Mas para ele se manifestar, tem que estar conectado ao Espírito do próprio Deus. Senão, muito difícil. O homem pode manifestar uma fé sobrenatural? Pode. É muito difícil. Digamos que é quase impossível, muito difícil em toda a vida de um ser humano sem o Espírito Santo manifestar fé sobrenatural. Porque ela requer santidade, ela requer pureza, ela requer obediência, retidão na palavra de Deus. Por isso é que você tem que procurar uma vida santa, afastada das coisas deste mundo. Você coloca os seus olhos naquilo que não agrada a Deus, claro, você não vai conseguir nunca manifestar a fé sobrenatural. E é assim que você vai trazer à existência as coisas que não existem, as coisas que você tanto tem buscado em Deus, tanto tem orado a Deus. Saiba que as suas orações normais que você faz todos os dias não têm muita eficácia, não têm muita força, mas elas são necessárias, elas são. Porque a gente mantém contato
com Deus, mas para trazer a resposta que você quer, você tem que usar a fé sobrenatural. Não pode ser simplesmente uma oração. Tem que haver uma entrega, um sacrifício da sua própria vida, uma renúncia. Então, através dessa renúncia, da obediência, de andar em santidade, a fé sobrenatural, ela se manifesta. E você pode ter certeza que sim. E você tem que procurar ter uma vida com Deus. Você vai adquirir experiência. Essas experiências é que vão te levar a um patamar maior. E muitas experiências vêm com o tempo. Eu tive muitas experiências, mas vieram com o tempo. E outras experiências que eu tive no início da minha conversão, que eu guardo como um tesouro, que me serve de instrumento nos dias de hoje, que me serve até de guia, de busca por aquela santidade. Porque com o tempo, nós deixamos de ser tão santos como éramos no início. Aprendemos muitas coisas, boas e outras más. Amadurecemos, não é? Na fé, ganhamos mais experiências, mas também perdemos muitas essências puras, santas, que agradavam a Deus no início. E todas essas coisas nós temos que recuperar, não deixar para trás. Temos que procurar estar sempre no primeiro amor. E se aquele primeiro amor se foi, ele pode voltar. Não volta mais como era no início. Por quê? Porque no início era uma novidade. Nos dias de hoje, depois de você ter provado esses poderes do mundo vindouro, ele deixou de ser uma novidade, mas ele é renovável. Por isso que o Senhor Jesus disse àquele pastor, não é? Que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor, no início, que nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, que nós conhecemos logo no início, então é algo extraordinário. Mas com o tempo, aquilo vai diminuindo, como se fosse uma chama. Mas nós temos que acender essa chama. E é necessário acendê-la com mais orações, jejuns, santidade. Por quê? Porque nós aprendemos tantas coisas boas quanto más. Sabemos o que funciona, o que não funciona. Tornamos um pouco maliciosos, ficamos espertos na fé, como era o povo de Israel antigamente, não é? Iam para sacrificar, levavam animais que estavam doentes, tipo, para tentarem contornar a lei. Quando o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus mudou muita coisa, não revogou a lei. Por quê? Porque antigamente, eles, por causa da lei, que eles encontraram brechas, não é? Mas encontraram brechas na lei que Deus deu, que eram as leis de Moisés. Então eles contornaram essas leis. E assim nós, nos dias de hoje, também, sem querer ou querendo ou sabendo que fazendo isto, aquilo, outro, não vai nos causar mal, mas também não vai nos causar bem, mas não convém. Paulo tinha dito já, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas dão em caminhos de morte. Quantas coisas boas você já viu e você tomou uma atitude, não, isso é de Deus, mas depois de um tempo você viu que foi um mau negócio, que deu tudo errado lá na frente. No início há muitas coisas que parecem boas, há muitos caminhos que parecem que vão dar certo, que vai dar tudo certo. E você só vai saber na frente que não era uma decisão boa. Porque nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, a erros, não é? Como tinha dito, não sei se foi Pedro ou João, ele disse assim, quem não falhar no falar é perfeito varão. Quantas vezes que nós falhamos no falar? Quantas vezes que nós tropeçamos no falar? Nós, ainda que procuremos a perfeição, nunca vamos ser perfeitos. Mas o Deus Altíssimo diz para nós, ande na minha presença e ser perfeito. Sede santos como é o nosso Deus. Quer dizer, ainda que nós não sejamos perfeitos, mas só
de querer, de andar, se esforçar em andar na sua presença, para Deus já somos perfeitos. Aos olhos de Deus já somos perfeitos. Deus não requer de nós 100% a perfeição, porque Ele sabe que é impossível para um homem ser 100% perfeito nessa carne. Um dia, lá no céu seremos, mas não aqui na terra. Mas só o desejo de ser perfeito e andar na sua presença agrada muito a Deus, muito satisfaz a Deus. E você não tem ideia do Deus de misericórdia que é. Ninguém sabe, nunca ninguém viu o Deus Altíssimo. Ele está descrito aqui na palavra de Deus. Deus, o próprio Deus Altíssimo, nunca ninguém viu. Nunca se revelou para ninguém. O próprio Senhor Jesus disse, nunca ninguém viu o Pai. É santo, é puro. Imagina um ser existente, criador, que está separado de tudo e de todos, mas sabe de todos, está em todo lugar, em todo o tempo. Um ser mais precioso que existe no reino dos céus. Um ser super, hiper extraordinário. Extraordinário em tudo, por isso que ninguém pode ver a Deus. Você não tem consciência, um exemplo, nós fomos criados a sua imagem e sua semelhança. Imagina, quer dizer, fisicamente, Deus tem cabeça, tem braço, tem pernas, foi assim que nós fomos criados. Mas o ser de Deus, não é? Como o João descreveu, que viu a distância, não é? E também creio que foi Isaías, também viu ele entronizado, não é? Deus parece uma joia preciosa, um diamante extraordinário, todo o seu corpo. Imagina a luz que não emana desse Deus, o brilho que emana desse Deus, o poder, a pureza, a santidade. Você já parou para pensar? Se o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus fala do Pai de um modo extraordinário, imagina, tenta imaginar quem é esse Deus Altíssimo. Você pode dizer, é um ser de um outro mundo. E é do outro mundo mesmo. E é do outro mundo. Imagina o Deus Altíssimo sentado no seu trono azul, o Senhor Jesus sentado no seu trono branco, e no meio dos dois, um espírito transparente, como um cristal. A nossa imagem e semelhança também tem um corpo igual ao nosso Deus Altíssimo, mas transparente. É o próprio Espírito de Deus fora do corpo. Porque a alma do Deus Altíssimo está naquele corpo. E é contato direto, porque é Ele mesmo, fora e dentro. Você já imaginou um ser com esse poder? Um ser dual, que tem duas, está em dois momentos e em todo lugar ao mesmo tempo. Você já imaginou? O Espírito Santo. Quem é esse Espírito? Como o cristal, brilha mais que o cristal, brilha mais que o diamante, mais puro que o diamante. Você já imaginou um ser de luz como o Espírito Santo, que brilha mais que o sol ao meio-dia? Transparente? Entre o nosso Senhor Jesus e o Deus Altíssimo. E esse mesmo Espírito está dentro do Senhor Jesus, está fora, e é um ser que é o próprio Deus. Como entender esse algo espiritual? Mas por essas palavras dá para entender um pouco. São dois seres, mas é um só. Juntamente com o nosso Senhor Jesus, três seres, um só. Três seres, a mesma mente, três corpos diferentes. Um praticamente parece invisível, mas é presente. Outro, o corpo extraordinário do próprio Deus, que não há existência nem no céu. Deus não fez nada, ninguém igual a Ele, nem o Senhor Jesus, que é o Filho, que é parte do corpo dele. Nem o Filho, Deus absoluto, extraordinário. Ele é mais precioso que todas as joias existentes no céu. E olha que no céu tem pedras preciosas extraordinárias por todos os lados.
mas o corpo do Deus Altíssimo é uma verdadeira pedra preciosa. E o Espírito Santo, mais brilhante que o diamante, transparente, puro. Você vê um ser daquele que os olhos ilumina mais que o sol. Você vê o Senhor Jesus também, que os olhos ilumina mais que o sol. Os cabelos branquíssimos como a neve. Imagina o nosso Senhor Jesus. Imagina, tente imaginar uma pedra preciosa, linda, pura, o Deus Altíssimo. Tente imaginar. Se você imaginar, Ele sabe. Ele sabe. Deus Altíssimo sabe. Mas para que tudo isso você consiga alcançar esse Altíssimo através da sua mente, você tem que ter a mente de Cristo. E só o Senhor Jesus pode nos dar a sua mente. É a mente de Cristo é que nos faz alcançar a Deus. A mente de Cristo é que mantém as portas do céu abertas para nós. Um pensamento, uma oração, qualquer lugar que você for, está aberto para você. O portal do céu está aberto para quem tem a mente de Cristo, está conectado com o Deus Altíssimo. Quem se conecta com o Filho está automaticamente conectado com o Pai e com o Espírito Santo. Por quê? É um só. Você fala com o Senhor Jesus, é igual se tivesse a falar com o Altíssimo e o Senhor Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo está em você, é direto. É direto. Então, busque o Espírito Santo. Não só para garantir a sua salvação, mas para que você tenha intimidade com Deus. Sem o Espírito Santo, não há intimidade com Deus e não há a mente de Cristo. Busque essa mente que o Senhor Jesus lhe dará, hoje e amanhã e para sempre, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças.